Bom dia, galera do Tricolor, mais uma vez aí, Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Vamos estar falando desse jogo aí, Fluminense 1, Botafogo 0. Gente, vamos falar, tá? Jogo ridículo, jogo horrível. Nós vamos estar falando aí o que aconteceu nesse jogo e quando o Fluminense entrou em campo, tá? Mas antes de falar, não esquece não, dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha, comenta, valeu? O canal essa semana vai ter umas mudanças aí pra semana, né? Esse mês vai começar aí com umas coisas boas aí. A gente vai estar passando para vocês aí as novidades. Vão ser boas, hein? Mas vamos lá. Olha só, galera. Fluminense 1, Botafogo 0. Adiantou praticamente a nossa classificação. Praticamente nós estamos classificados. Só que não se empolga muito com isso não, tá? Lembra do último jogo? O Fluminense meteu 3-1 aqui no Olímpia. Foi para lá praticamente classificado. E o nosso treinador, nosso maravilhoso treinador, Abel Braga, botou um time totalmente na retranca. O Olímpia veio para cima e acabou se classificando. Precisava ganhar da gente de 2-0, 2 gols de diferença, e conseguiu. Agora a história se repete. O Botafogo precisa ganhar de 2 gols de diferença. E a história pode se repetir? O que você acha? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Por quê? Gente, ontem deu para ver nitidamente o que a torcida do Fluminense quer e o que a torcida do Fluminense exige há muito tempo, tá? A saída do terceiro zagueiro e a entrada de um meio de campo nesse time do Fluminense. Nós temos, olha como joga o Fluminense, vou te explicar como joga o Fluminense. O Abel joga em 3-4-3, joga na mente dele. Só que o Fluminense em si joga no 7-3, tá? Que isso, rapaz? Que 7-3 aí? Que esquema tático é isso? Você nunca ouviu falar? Vou te explicar. O Fluminense, ele tem 3 zagueiros, tá? 2 alas, que não são alas, não sabem jogar de alas, então eles jogam praticamente como lateral, e 2 volantes. E o que acontece com esse Fluminense? Esses 7 jogadores jogam atrás. Dali para frente são 3 atacantes, que eles têm que brigar e correr atrás para conseguir bola. Do contrário, sabe qual é o esquema tático do Fluminense para esses caras receberem bola? Um dos zagueiros cruzar para os atacantes. Gente, é uma coisa imbecil. É uma coisa inacreditável. Os zagueiros, o nego tá até elogiando, né, o David Braz, quem tem que fazer jogadas para esses 3 atacantes são os zagueiros. Você tá pensando que é brincadeira? Mas esse é o esquema do Fluminense. 7-3. Joga 7 lá atrás, tá? Marcando. E joga 3 lá na frente tentando pôr a bola. Não existe meio de campo Fluminense. Fluminense não existe nego no meio de campo. Existem 2 laterais que são fraquíssimos. Não adianta. Samuel Xavier, Calegari, Pineda, Cris Silva. Gente, tudo fraco. Tudo fraco. Ninguém sabe jogar de ala. Se esse cara que eu me refiro é Abel Braga, se ele não conseguir entender que você, para jogar com 3 zagueiros, você tem que ter 2 alas. Um zagueiro tem que ser líbero. Não pode ser 3 zagueiros. Esse zagueiro ele faz função de zagueiro e faz função de líbero. Lá fora existe isso, os caras sabem jogar. No Brasil não sabe, nem ele sabe. Se um treinador não sabe o que é um ala, quem pode jogar de ala, quais são os jogadores que sabem jogar de ala, se um treinador de futebol não sabe isso, como que ele vai colocar isso em prática? Ele pega qualquer um lá, olha só, filho, você vai ser ala, tá? Aí o cara fica lá. Fazer o quê? Ele não sabe o que é ala, não sabe qual a função de ala. O cara não está acostumado com isso. No Brasil não existe isso. Você aprende isso lá fora. Lá na Europa você aprende isso desde criança, tá? A divisão de base lá. Então ensina essas coisas. O Jorge, esse treinador que está no Flamengo agora, ele veio com essa história também. O Flamengo não está jogando bem. Porque aqui eles não estão acostumados. Por mais que o Rodinei está até sabendo jogar dessas coisas todas, o Felipe também é europeu, também sabe jogar desse jeito, mas o time em si não sabe. E aí não rende. O que aconteceu? Tem acontecido com o Flamengo, está acontecendo com o Fluminense ontem. Não rende. E o Fluminense é pior ainda, porque o Fluminense não tem treinador que não sabe jogar com 3 zagueiros. Ele está insistindo, ele está batendo a cabeça com uma coisa errada. Eu vejo a mídia aí, uma porção de gente falando uma porção de besteira, uma porção de abobrinha. Gente, que doideira. Essa mídia, então, que é contra o Fluminense é uma piada. É uma piada ouvir essa mídia falar do Fluminense.
E os caras não conhecem o Fluminense e querem falar do Fluminense. E só fica falando merda a favor de Abel Braga. Isso é o pior de tudo. O pior de tudo é eu vi esses caras falando a favor de Abel Braga. Abel Braga é ruim como treinador, é fraco, é ultrapassado, não serve mais para ser treinador. Esse cara tem que se encostar. A mídia fala, não, mas é o time que o Fluminense, que a torcida queria. Para com isso, vocês não sabem nada do que vocês estão falando. Que a torcida do Fluminense queria. A torcida do Fluminense quer um time jogando normal, um time no 4-4-2, um time no 4-3-3, um time sem esse negócio de 3 zagueiros. Pode jogar Martinelli, pode jogar Arias, todo mundo quer Martinelli, Arias, mas a gente quer um cara no meio de campo, um Natan que ele não contratou para ele não jogar, que o cara não gosta dele, um Ganso que nunca foi a favor, a torcida do Fluminense, pelo menos a maior parte já sabe que Ganso não é um grande jogador, voltou, nunca mostrou futebol, tá há 3 anos no Fluminense, nunca mostrou futebol, mas hoje é a salvação do time. Hoje é a salvação do time. Por que as pessoas vivem pedindo Ganso? Porque ninguém quer saber de 3 zagueiros. Gente, olha, Fluminense e Botafogo ontem não teve jogo. Jogo ridículo. Jogo horrível. Com o Fluminense fazendo esse esquema de 7-3. Os zagueiros lá de trás querendo fazer lançamento para os atacantes. E aí os atacantes, se der sorte, conseguir pegar, faz o gol. Do contrário, não tem futebol. Não tem futebol. E o cara me levou o time, gente, até 20 minutos do segundo tempo. Quando eu vou ser bem sincero para todos os psicólogos que vocês que assistirem meu vídeo, eu não acreditava que ele fosse fazer aquilo, não acreditava. Tava eu e meu sobrinho vendo o jogo, ele até foi embora, que não aguentou ver o jogo, eu também já estava dormindo, já estava cochilando, não estava aguentando mais ver aquele jogo. Aí ele vai no intervalo, eu falei, ué, calma aí, vem Nonato, vem Ganso e vem o Iago Felipe. Gente, mudou o Fluminense. Mudou o Fluminense. Quando ele tirou um zagueiro, ele fez uma coisa que eu não acreditava que ele fosse fazer. Não acreditava. Ele vai e me tira o zagueiro, tirou o lateral direito, Calegari, que não joga nada, botou o Iago Felipe para lateral direito, botou Ganso e botou o Nonato. O Nonato joga muito, já merecia uma vaga nesse time há muito tempo, mas para isso acontecer, para Ganso entrar, para o Willian entrar, para Natan entrar, para esses caras entrar, tem que sair um zagueiro. Tem que sair um zagueiro, gente. E aí, o que acontece? Ele foi e tirou. E o Fluminense começou a jogar bola. Aí o Fluminense era ter metido 2-3-0 no Botafogo. Porque antes o Botafogo quisesse, porque o Botafogo é fraco. O Botafogo podia estar ganhando o jogo já. O Botafogo já podia estar ganhando o jogo do Fluminense. Por quê? O Fluminense todo lá atrás. E aí ele vai no intervalo desses 20 minutos, na parada, né, técnica, aí ele muda o time do Fluminense e o Fluminense é outro time. Então, gente, cara, tá na cara. Ou ele é muito burro, ou ele é muito cabeça dura. Eu acho que ele é os dois, tá? Pra mim ele é burro e é cabeça dura. Como falaram lá nos muros, pichando os muros do Fluminense, que o presidente é um tirano, o presidente a palavra, eu sempre falo aí, acabei esquecendo ela agora. Mas essa é a grande realidade, não é só o presidente do Fluminense, gente. Esse cara, do treinador do Fluminense é igualzinho. Tanto Abel Braga como o presidente do Fluminense, eles pensam iguais. São dois caras que acham que são todo poderosos. Eles que mandam, eles que fazem do jeito deles. O Abel já deu essa entrevista, né? Perdendo ou ganhando vai ser com o meu esquema. Ele já falou isso, entendeu? Então, eles são tirando. Os dois caras são tirando, tanto o Abel como o presidente do Fluminense. O cara, sério, vou ser bem sincero, depois da partida de ontem, se ele não tomar uma providência no próximo jogo contra o Botafogo, é brincadeira. É brincadeira. Cada vez mais a torcida está ficando mais irritada com esse cara. A torcida do Fluminense já não foi pro jogo ontem, tá? A torcida tá revoltada. E ele ontem, mais uma vez, irritou mais a torcida ainda, mantendo esses 3 zagueiros até o final do jogo. Quando ele mudou o time, a torcida já ficou um pouco mais aliviada quando ele tirou esses 3 zagueiros. Mas aí volta quem? Sabe o que a mídia está falando? Não, o Fluminense só sabe jogar com 3 zagueiros se for com o Felipe Melo. Gente, tem nada a ver isso. Tem nada. Que Felipe Melo é o cara que enfia a bola. Tem nada a ver isso. Independente de Felipe Melo, independente de Manuel, de quem tiver, tem que acabar com esse negócio de 3 zagueiros e esses 2 alas. Não sabe jogar com 3 zagueiros, não sabe jogar com ala. O Fluminense só melhora quando sai esses caras. O Fluminense que estava jogando bem não é o time titular que perdeu lá fora, não. O time do Fluminense que estava jogando bem era o time reserva.
Todo mundo que tricolor, que acompanha o Fluminense, sabe que quem jogava bem não era o Fluminense titular, era o Fluminense reserva. O Fluminense do 4-3-3, Fluminense do 4-2-2. Não o Fluminense com 3 zagueiros. Se essa mídia doida, né, esses caras... Depois eu vou fazer um vídeo mostrando as falas desses caras lá da televisão. Porque é uma brincadeira o que esses caras só falam a abobrinha do Fluminense. Só falam abobrinha. Esses comentaristas dessas televisão, da SPN, cara, só falam merda. Não sabe nada de Fluminense, não sabe nada de esquema tático. Não que o Fluminense... Não. Que David Braz, de acordo, que é o lançador do time, David... Porra, gente, parece que os caras vivem no mundo da lua. Mas não sei o que é isso, é porque são paulistas, são flamenguistas, entendeu? Foi querendo que o Abel fique no Fluminense 20 anos. Aí o Fluminense fica 20 anos sem ganhar nada, sendo eliminado de tudo. Essa é a grande realidade, essa mídia podre que fica botando essas merdas no Fluminense. E nós temos um presidente tirano, aí acaba com a merda toda, né? Afunda o Fluminense. Essa é a grande realidade do Fluminense hoje. Um presidente bosta, um presidente que não aceita a mídia, não aceita. Ele quer o torcedor do Fluminense lá. Ele quer que o nego se inscrever no canal, lá no Fluminense, né? Para se pagar, bancar ele. Mas ele não quer ouvir a torcida, porque a torcida não quer saber desse tal de Abel, que manda essa merda embora e bote um time normal para jogar contra esses jogos aí. Se o Fluminense, contra o Botafogo, eu acredito que não vai ser eliminado, mas se o Fluminense perder esse campeonato para o Flamengo, Abel cai. Eu tenho certeza que dessa vez ele não vai ter suporte, esse presidente não vai ter suporte para bancar Abel até o próximo campeonato não, gente. Na minha opinião, se perder para o Botafogo agora, se for eliminado como foi lá na Libertadores pro time, que podia perder até de 1-0, né? E se classificava. Quanto o Botafogo é a mesma coisa. Se ser eliminado pelo Botafogo domingo, filho, aí ele cai no domingo. Aí cai no domingo, nem continua mais. Mas se passar por bola, eu acredito que vai passar no próximo jogo contra o Flamengo. Gente, se continuar com essa porcaria de 3 zagueiros, jogando esse futebol que joga quando joga 3 zagueiros, esse cara não fica no Fluminense no próximo campeonato não. Presta atenção, vai ser a última vez de Abel no Fluminense. Nos próximos 3 jogos aí, a gente vai ver Abel ainda no Fluminense. Depois disso, a gente não vê mais não. Porque é cabeça dura, é burro, é tirano, é tudo de ruim esse cara como treinador. Tá aí, Abel, preste atenção, tá todo mundo falando, todo mundo. Eu assisti vários programas, vários negócios de YouTube, de programa esportivo. Vai ter mais hoje, tá todo mundo falando. O Fluminense melhorou quando deu 20 minutos na parada técnica, que ele tirou o terceiro zagueiro, que ele tirou o ala, que ele mudou o lateral, botou gente no meio de campo, entrou num 4-3-3 e aí o Fluminense melhorou. Ou ele faz isso, acaba com esse negócio de 3 zagueiros, ou adeus Abel. E ó, te digo mais, hein? Abel saindo do Fluminense agora, dificilmente ele assume outro time. Nem o Internacional, que a Renata Fã adora ele, fica falando toda hora de Abel Braga, que ela é apaixonada por Abel Braga, nem no Internacional. Eu acho que o Abel vai sumir da mídia, como o Vanderlei Luxemburgo, como esse comentarista agora que está na Record, vários treinadores aí que sumiram, que nego não quer saber mais. Abel Braga vai ser o próximo, presta atenção. Com a teimosia dele, ele ainda tem a oportunidade de mudar o Fluminense, de mudar o pensamento. Perdeu a Libertadores, o nego está revoltado. Ele tem a oportunidade de ganhar o Campeonato Carioca e depois ir para um brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana e disputar. Porque ele tem time e ele tem condição, porque ele tem opções no banco de reserva. Mas se ele continuar com a teimosia e com a burrice dele, filho, eu acho que acabou a carreira de Abel. Vai ser agora, depois de... dificilmente o nego vai contratar Abel para ser treinador. Presta atenção no que eu estou falando para você. Valeu, galera? Não esquece não, dá um like, compartilha, comenta. Depois eu vou botar um vídeo aí, vou fazer um outro vídeo mostrando essas coisas que estão falando na internet de Abel Braga, um pedacinho de cada um. Valeu, um abraço, tamo junto.